Muito bem, estamos aqui em mais uma gravação. Hoje então é dia 17 de dezembro, hoje é sábado, né? Sábado à tarde, são 16 horas e 15 minutos. E eu estou gravando aqui, eu espero chegar até o final da gravação mais ou menos penteado. Aqui no meu estúdio está tendo bastante vento, nesse momento parou um pouco. E espero dar tempo. Não sei se está captando aí, mas está trovejando. Logo, logo virá chuva, né? O nosso assunto aqui é a lição número 2, que será estudada entre o dia 7 a 14 de janeiro de 2017, ano da comemoração dos 500 anos do protesto de Lutero, né? Ano importantíssimo em relação ao ecumenismo, a união das igrejas, em várias definições que já foram estabelecidas, inclusive pela ONU. Mas o nosso estudo aqui é o Espírito Santo atuando nos bastidores, ou seja, por trás. Os bastidores não é um lugar inferior, é um lugar importante. É ali que o Espírito Santo atua, portanto, compete que nós façamos uma oração para que sejamos guiados por aquele que atua por trás do processo decisório, aonde realmente se decide, né? Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, ensina-nos mais algumas coisas importantes a respeito daquele que está já sendo derramado e ainda será derramado em grande medida, expressão que significa poder à igreja para concluir a obra aqui na terra. Fica conosco nesse estudo, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós temos aqui o verso que se encontra em João, capítulo 16, versículo 14. Não é? Está escrito assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Esse me glorificará, nós vamos deixar para estudar aqui na lição do dia, deixa eu ver, quinta-feira, não é? Porque é uma expressão extremamente importante, a palavra importante, glorificar Jesus Cristo, né? Que o Espírito Santo fará. Vamos deixar para lá, não é? Mas o Espírito Santo, ele esteve presente em momentos muito especiais na história da humanidade. Essa parte nós vamos estudar, deixa eu ver aonde que está aqui. Segunda e terça-feira, né? Basicamente, vamos estudar também esse aspecto. Não é difícil. São informações que nos dão a entender, são evidências que nos dão a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, é uma personalidade diversa do que é o Pai e do que é o Filho. Ou seja, é uma outra pessoa além dessas duas pessoas, né? É isso que eu entendi no estudo da lição desta semana aqui, né? Mas aqui na introdução diz que o Espírito Santo ele permanece, parece que assim, em segundo plano. Como hoje a gente chama quando existe um programa de televisão, nos bastidores. Pois é, isso eu creio que é verdade. Dá a entender mesmo que seja assim. Então ele parece que não é tão importante. Parece. Mas sem a atuação dele, ninguém se salvaria. Ou você acha que quem está mudando o meu caráter? Quem está santificando a minha mente e a tua e a das pessoas por aí? Milhões de pessoas. Quem? Se ele não fizer isso, se ele não habitar dentro de nós, isso é na nossa mente, se não transformar o nosso corpo em um templo do Espírito Santo, quem vai qualificar as pessoas para serem salvas por Jesus Cristo? Jesus esteve aqui fazendo o seu trabalho com um grupo de pessoas naquela época, os discípulos, né? Os apóstolos, os discípulos, etc. Ele foi embora, não está mais aqui. Porém, alguém ficou no lugar dele, é o Espírito Santo.
que está fazendo exatamente o mesmo trabalho de Jesus Cristo, porém numa amplitude maior. Jesus fazia isso como um ser humano, como você faz, como eu faço, como os pastores fazem, como os anciãos mensageiros, os comportores fazem, como os pregadores fazem, os que dão estudos bíblicos, vários obreiros, etc., missionários. Mas nem eu, nem você, nem nenhum de nós tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito Santo faz sozinho, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Algum outro ser neste universo tem essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, senão sendo Deus? Pois é, seu Espírito Santo faz isso. Não é? A atuação do Espírito Santo é um tanto misteriosa, ele não é bem explicado. Não é exaustivamente explicado, assim como nós entendemos sobre Jesus Cristo. Acontece o seguinte, que Jesus Cristo esteve na Terra, ele trabalhou aqui, ele viveu aqui 33 anos e meio, ele, aliás, foi o Criador aqui, de tudo isso aqui. Ele morreu por nós e assim por diante. Então existe muita informação a respeito dele, ele fez muitas coisas, né? Mas o Espírito Santo não fez tantas. Ele sempre trabalhou assim, por trás dos fatos. E trabalhar por trás dos fatos é imprescindível hoje em muitas coisas que se vê por aí, também neste caso. Né? Bom, na criação, onde é que estava o Espírito Santo? Aqui diz em Gênesis que ele pairava, lá no início do princípio, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O planeta foi criado, sei lá quando, não se sabe, talvez milhões de anos, talvez bilhões de anos, né? Que o universo foi criado, então o planeta existia, e era sem forma e vazio, e o Espírito Santo pairava. Então, se ele pairava por aqui, ele estava, certamente, deduz-se isso, pela lógica, que estava em todos os lugares do universo. E há 6.000 anos atrás, a Trindade, Deus, Pai e o Filho, decidiram criar vida aqui na Terra. E o Espírito Santo estava por aqui, né? Já estava por aqui. Então eles disseram assim, façamos o homem à nossa imagem. Esse façamos, no original, no texto original, significa plural. Né? Na língua portuguesa só existe o singular e o plural. E o plural é dois, singular é um. E o plural é dois ou mais de dois. Mas na língua original, que foi escrito no Velho Testamento, existe o singular, o dual e o plural. O dual é dois. E o plural é três ou mais. Então eles usaram, na língua original, esse plural. Né? Essa é a explicação que eu vi, e é a explicação incontestável. Basta consultar a língua original. E então, façamos, estamos se referindo a mais de dois, aliás, a três ou mais de três. Então são três. Porque na Bíblia não aparece 4, 5. Então o Espírito Santo estava por aqui. Nos grandes momentos o Espírito Santo sempre esteve agindo. Não é? E no santuário. Aqui fala, a parte de terça-feira, sobre o santuário. Não é? O Espírito Santo não fez nada no santuário. Ele habilitou aqueles homens que já eram sábios naquelas obras, de tecer, fazer tecidos, de trabalhar em ferro, em cobre, em ouro, em prata, em madeira, né? Em couro, etc. Ele habilitou para que eles fossem muito mais competentes, para que fizessem um trabalho excelente, muito superior ao que eram os templos de outros deuses, porque os templos de outros deuses usavam a habilidade, a competência natural bem desenvolvida dos seres humanos, que no caso seria também utilizada aqui para o tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda, né? Uma barraca, uma tenda. Esse é o tabernáculo. Logo, o que Deus queria é que esse tabernáculo fosse superior aos outros templos que existiam por aqui.
Então também Deus teria que habilitar esses homens a uma capacidade superior àquela que era disponível aqui na Terra e que era utilizada para fabricar deuses e templos, etc. e tal, para os deuses falsos. Quem fez isso? O Espírito Santo. Não é? Vamos adiante. O Espírito Santo tem participado ativamente em vários momentos. Não é? Olha só o vento aqui, vocês estão vendo aqui atrás a minha pareira, não é? Está cheio de uva, e depois vou ver se eu me lembre, vou botar uns cachos de uva ainda verde, né? Quando eu terminar aqui eu vou focar para lá. Nós vamos comer uva bem logo. Temos 3 variedades aqui. Eu estou sentado debaixo da minha pareira. Esse é o meu estúdio, grande estúdio. Né? Mas é natural. Pois bem, na glorificação de Jesus Cristo, essa é a parte que eu mais gostei da lição desta semana. Ele exalta Jesus Cristo, não é? Como que ele faz isso? Ele está transformando os seres humanos de pecadores em seres perfeitos, cada dia um pouco melhores. Ele está santificando os seres humanos que não são santos, que são pecadores. Então, cada dia esses seres humanos detestam um pouco mais aqueles pecados que eram da sua afinidade, que gostavam tanto. Né? O Espírito Santo está transformando os seres humanos, está preparando os seres humanos para que Jesus venha levá-los para o céu. Quando Jesus voltar, aquela parte de santificação, de transformação, que nós chamamos de glorificação, que é completar para se tornar aquilo que era no original, Jesus fará. Né? Então Jesus vai completar o trabalho do Espírito Santo. Então vejam que coisa interessante. Jesus, aqui na terra, quando esteve aqui para ser crucificado, quando pregou, ele começou a preparar os seres humanos. Ele iniciou o trabalho. O Espírito Santo continua o trabalho. E quando Jesus volta, ele completa o trabalho do que ainda falta. Eles trabalham em conjunto. Um ajuda o outro. É assim que eles trabalham. Parceria, como se diz aqui na Terra. Né? Parceria. Então, a glorificação, a exaltação, a glorificação de Jesus é preparar pessoas para que Jesus tenha quem levar. E Jesus, o Espírito Santo, ele ensina, ele educa, ele guia, ele faz lembrar, ele ilumina, para entendermos o texto bíblico. Isso é glorificar Jesus. Ele está ajudando Jesus a ser vitorioso sobre Satanás em cada ser humano que deseja ser salvo, que deseja Jesus Cristo. Aqueles que não desejam, não é que o Espírito Santo não possa, não seja capaz. Ele é. Ele é. Mas não vai fazer, porque respeita a individualidade, a decisão de cada ser humano. Vejam como que é a recriação. Que coisa estranha, né? Na criação, nenhum de nós pediu para ser criado, nem como para ser criado, etc. Tal Deus tomou todas as decisões e fez tudo correto. E nem precisava eu estar lá para dar palpite. Não precisava, porque Deus é perfeito. Então Ele sabe o que faz e faz tudo em perfeição. Ele não precisa perguntar para o ser humano como é que tu quer ser criado. Não existe essa necessidade. Agora, se eu vou fazer um trabalho para alguém, eu tenho que perguntar para esse alguém como é que tu quer que eu faça isso. Porque eu não tenho capacidade assim como Deus tem. O Espírito Santo tem essa mesma capacidade de saber o que tem que ser feito na minha vida e na tua vida. Porque Ele é Deus. Então Ele está recriando. Só não faz se eu não queira, não quiser. Aí não faz. Né? Bom, o Espírito Santo de Cristo, aqui concluindo, né? Só em 2 momentos o Espírito Santo não esteve com Cristo. 2 momentos gravíssimos. Momentos em que Jesus Cristo teve que ficar sozinho. Foi no deserto 40 dias. O Espírito Santo guiou lá, até lá, deixou ele lá. E na cruz, né? Na cruz, Jesus Cristo foi sozinho. Ficou, calcula-se, mais ou menos 27 horas sozinho. Né? Ou seja, mais ou menos da meia-noite de quinta-feira até as
15 horas da tarde de sexta-feira, quando ele morreu. Então, 27 horas não, dá 12, meia-noite, meio-dia, dá 12, então não são 27, são 15 horas. Ah, que agonia! Mas o Espírito Santo esteve com Cristo na sua, quando ele foi gerado em Maria, esteve lá quando ele foi ressuscitado, esteve com Jesus Cristo quando ele foi batizado, né? Em momentos cruciais, em momentos importantes, momentos solenes, lá estava o Espírito Santo, lá estavam os três, né? Parece que os três se abraçam em momentos de extrema importância. Então eu fico imaginando como que vai ser o momento da salvação, de Jesus voltar aqui, chegar no céu, nós chegamos no céu, etc. Nós vamos poder falar primeiro com Jesus, nosso Criador, né? E o nosso Redentor, o nosso Rei, o nosso irmão, o que mais? Né? E também com o nosso Pai. E com aquele que nos ensinou, que está aqui nesse momento, quando eu estou explicando a lição da escola sabatina, e no momento que você está ouvindo, no momento que você está lendo a Bíblia, em todos os momentos ele está iluminando a nossa mente. Esse Espírito Santo, estou começando a gostar cada vez mais dele. Lição número 2, e mais 10. Que bom. O bom Deus que está nos céus, ajude-nos a entender melhor sobre o Espírito Santo e a termos mais confiança nele, confiança em Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Aliás, vou mostrar agora, quase esquecendo, as uvas, né, que nós temos aqui. Vamos lá.